pessoal, eu sou Joselmo, professor de matemática do Cefet, unidade Timóteo, e nessa aula de hoje irei falar sobre aplicações da integral definida, mais especificamente cálculo de área entre curvas. Vamos lá. Na aula passada, nós vimos como calcular a área de uma figura plana, em que um dos lados dessa figura era limitado pelo gráfico de uma função, e o outro lado era limitado pelo eixo x, um certo intervalo AB. E aí nós vimos que a área dessa região ela era a integral da função f no intervalo AB, caso a função f seja positiva, e caso a função f seja negativa, que significa dizer que o gráfico da função f está abaixo do eixo x, o valor dessa área era dado pelo valor da integral, porém com sinal negativo, ou seja, menos a integral de f no intervalo de a até b. O que nós vamos fazer aqui agora é tentar calcular a área de regiões em que tanto o lado superior quanto o lado inferior ele é limitado pelo gráfico de funções. No caso aqui, não mais é limitado pelo eixo x, e sim por funções, em um certo intervalo que vai de a até b. E aí, para determinar como calcular essa área, nós temos que analisar três situações diferentes. A primeira delas é quando as duas funções são positivas, que significa dizer que o gráfico das funções estão acima do eixo x, que é esse caso. A outra situação é quando uma das funções é negativa, novamente, significa dizer que o gráfico de uma das funções está abaixo do eixo x. E a outra situação é quando as duas funções são negativas. E aí, o gráfico das duas funções está abaixo do eixo x. Nós vamos ver que, independente da situação listada aqui entre essas três, a maneira de calcular a área vai ser dada sempre da mesma forma. O que você precisa fazer é apenas observar qual que é a relação entre as funções que limitam a região. Por exemplo, no caso, observar se a função f é maior ou menor do que a função g, que significa dizer observar se o gráfico da função f está acima ou abaixo da função g dentro do intervalo determinado aí. Então vamos analisar o primeiro caso aqui, a primeira situação. Vamos supor que as duas funções são positivas, e aí observo que eu estou supondo que o gráfico da função f está acima do gráfico da função g no intervalo determinado. Significa dizer que a função f ela é maior ou igual que a função g, lá dentro do intervalo. E aí, como que nós podemos calcular a área dessa região R limitada por essas duas funções aí? Bom, vamos tentar usar o que nós aprendemos, E o que nós aprendemos é que a área da região limitada pelo gráfico da função f e o eixo x é dada pela integral da função f no intervalo de a até b. Então, para calcular a área da região R, eu posso começar calculando a área da região limitada pelo gráfico de f e o eixo x, usando a integral. Mas aí observa que tem uma parte da região aqui que eu estou considerando que eu não deveria considerar, uma vez que eu quero apenas a parte da região limitada pelos gráficos das funções aí. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte que está sendo calculada indevidamente. E aí o que é que eu faço? Eu tiro a área, o valor da área da região limitada pelo gráfico de G e o eixo X. O valor dessa área é dado pela integral da função G no intervalo de A até B. Então, quando eu faço uma área menos a outra, eu tenho exatamente a área da região R aí. E aí, veja, aqui usando a propriedade de integrais, aqui está dizendo que a área da região R, limitada pelo gráfico da função f e o gráfico da função g, é dada pela integral de a até b da função f menos a função g. Ou seja, a integral no intervalo de a até b da função maior menos a função menor lá dentro do intervalo. Agora vamos ver o segundo caso. Suponha que a função g agora é negativa e a função f é positiva. E aí dentro daquela hipótese, que a função f, ou o gráfico da função f,
está acima do gráfico da função g na região determinada lá. E aí, como que a gente pode calcular essa área? Ora, nós podemos dividir em duas partes. Então, eu calculo a parte da região que está limitada pelo gráfico da função f e o eixo x. Como nós vimos, o valor dessa área é dado pela integral da função f no intervalo de a até b, uma vez que a função é positiva. E depois eu acrescento a parte da região que está limitada pelo eixo x e o gráfico da função g. Só que agora observe que a função g ela é negativa, então o valor dessa área é dado pela menos integral da função g no intervalo de a até b. Então, a área total vai ser a integral de f de a até b menos a integral de g de a até b. E aí, novamente, se você faz o estudo de sinal aqui e aplica a propriedade de integrais, isso nos dá a integral de a até b da função f menos a função g. E aí veja que a maneira de calcular é exatamente igual à anterior, né? Não importa se você tem uma função negativa limitando a sua região lá, não. A maneira de calcular é dada pela função maior, que é a f, menos a função menor, né? A integral disso aí. Agora, o terceiro caso que a gente precisa analisar é o caso em que as duas funções são negativas. Então, o gráfico das duas funções estão abaixo do eixo x e, novamente, considerando que a função f é maior do que a função g. Certo? Então, uma maneira de calcular essa área é calcular a área total da região limitada pelo eixo x e o gráfico da função g. Mas aí veja que, novamente, a função g aqui é negativa, então o valor dessa área é dado por menos a integral de g no intervalo de a até b. Assim como foi no primeiro caso, essa parte aqui está sendo considerada no cálculo dessa área, mas a gente tem que tirar, porque o que nós queremos é a área da região limitada pelas duas funções. Bom, mas essa área limitada pelo gráfico de f e o eixo x, como a função f é negativa, ela é dada por menos a integral de f. Então, eu vou fazer a área total, que é dada por isso, menos o valor da área dessa região, que é dado por menos a integral de f. E aí, novamente, né, fazendo o estudo de sinal aqui, o que você tem é integral de f menos a integral de g. Propriedade de integrais, isso nos dá a integral de a até b de f menos g. Então, a área da região é dada pela integral de a até b da função f menos a função g. E aí o que nós concluímos é o seguinte: independente do sinal das funções, você precisa observar é apenas qual função é maior lá dentro do intervalo determinado. Nós concluímos que se as funções são contínuas dentro desse intervalo AB, significa dizer que a integral definida existe, né? Então, a área da região limitada pelo gráfico das duas funções no intervalo de a até b é dado pela integral de a até b da função maior menos a função menor. Então, não depende do sinal das funções, depende da relação que existe entre essas duas funções, né? Qual que é a função maior e qual que é a função menor. Para ilustrar o que nós acabamos de concluir, vamos ver um exemplo aqui. E o exemplo é o seguinte: calcule a área da região limitada pelos gráficos das funções y igual a 4x menos x ao quadrado e y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 no intervalo de 1 até 3. Bom, vamos desenhar os gráficos dessas funções aqui para observar quem que é a região. A primeira função, y igual a 4x menos x ao quadrado, é uma parábola que tem concavidade para baixo, porque aqui é negativo, e que tem como raízes 0 e 4. A outra função é uma parábola também, que tem concavidade para cima. Ela tem apenas uma raiz, né, x igual a 2. Observa que o que está escrito aqui é um produto notável, da forma x menos 2 ao quadrado. E fazendo isso aqui igual a 0, o que nós encontramos é apenas x igual a 2. Então, essa função tem apenas uma raiz
em x igual a 2 aqui. E ela tem concavidade para cima, como eu falei. Além disso, intercepta o eixo y em x igual a 4. Então, aqui seria 4. E aí está o esboço do gráfico das duas funções aí. Observe que x igual a 1 tem que estar aqui. Por quê? Se você olhar o valor de x igual a 1 nessa função, você vai ter 4 menos 1, que dá 3. Por outro lado, se você olhar o valor de x igual a 1 nessa função de baixo, você vai ter 1 menos 4 mais 4, ou seja, 1. Então, na função de cima, para x igual a 1, você tem y igual a 3. Na função de baixo, para x igual a 1, você tem y igual a 1, que justifica o fato do 1 estar mais aqui. Observa que se o 1 tivesse aqui, significaria dizer que o valor dessa função para x igual a 1 deveria ser menor do que o valor dessa função de baixo para x igual a 1. E aí por isso que o valor de 1 está nesse lado mais à direita da interseção entre as duas funções aqui. Observe também que uma maneira de você enxergar ou verificar que o 1 está nessa posição aí era tentar olhar o valor dessa interseção, né? Ou o valor de x para essa interseção. E aí você ia observar que o valor de x na interseção é menor do que 1. E aí o que justifica o fato do 1 estar do lado direito. A mesma coisa para o 3. Se você olhar x igual a 3, ele vai estar mais ou menos aqui, né? Antes da segunda interseção. Por quê? Se você calcular o valor dessa função para x igual a 3, você vai ver que vai dar 4 vezes 3, que é 12, menos 9, e aí dá 3. Então, o valor de y para x igual a 3 vai dar 3. Aqui embaixo, a outra função, se você substituir o x por 3, você vai ter 9, menos 4 vezes 3, que dá 12, mais 4. Então, fica 13 menos 12, que é 1. E aí o valor de y para x igual a 3 na função vermelha é 1. E aí, pelo mesmo argumento, né, significa dizer que o valor, ou o ponto, né, referente a x igual a 3 está mais à esquerda dessa interseção aqui. Ok, então com isso, a região que nós queremos calcular a sua área é a região limitada pelo gráfico das duas funções no intervalo de 1 até 3. E pelo que nós vimos, o valor dessa área é dado pela integral de 1 até 3 da função que limita por cima, que é a função 4x menos x ao quadrado, menos a função que limita por baixo, que é x ao quadrado menos 4x mais 4. E aí, simplificando essa expressão dentro da integral, o que nós encontramos é menos 2x ao quadrado, 4x mais 4x, né, fazendo estudo de sinal, então ficou 8x, depois menos 4. Então ficou menos 2x ao quadrado mais 8x menos 4. Então essa integral nos dá o valor daquela área ali. Calculando a primitiva da função, primitiva de menos 2x ao quadrado vai dar menos 2x ao cubo sobre 3. Primitiva de 8x vai dar 8x ao quadrado sobre 2, que aí dá 4x ao quadrado. Primitiva de menos 4 vai dar menos 4x. E isso avaliado no intervalo de 1 até 3. Primitiva em 3, e aí fica menos 2 vezes 3 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3. Menos primitiva em 1, vai dar menos 2 terços, mais 4, menos 4. E aí, fazendo as contas aqui, o que é que nós temos? Nessa parte aqui, observa que o 4 cancela com menos 4, e aí fica mais 2 terços, né? O estudo de sinal aqui. Depois que nós temos aqui vai ficar menos 12, essa parte. Nessa outra parte aqui vai ficar 9 vezes 4, vai dar 36. E aqui vai ficar, simplificando, né, um 3 com o daqui de cima, fica 3 ao quadrado vezes 2. 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18, então menos 18. Então, menos 18 mais 36 vai dar 18. Menos 12, 6. Então, ficou
6 mais 2/3. 6 mais 2/3 é 3 vezes 6, 18, mais 2, 20. 20/3 é o valor dessa conta aí, né? E, por sua vez, é o valor da área daquela região R, limitada pelas duas funções ali. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu continuarei falando um pouco mais sobre áreas entre curvas. Obrigado a todos e bons estudos.